Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou falar sobre saúde mental e ambiente profissional. Esta foi uma palestra que eu já dei no passado dia 1 de outubro, precisamente no Centro da AICA, e vem no contexto de, durante o mês de outubro, dedicarmos os temas das palestras na ACB à questão da saúde mental e refletirmos sobre esta questão da saúde mental que abrange uma série de áreas da nossa vida. O ambiente profissional ou o ambiente de trabalho é também uma dessas áreas, até porque, como todos nós sabemos, temos as obrigações em Cristo, em Deus, mas também temos as obrigações em César. E é precisamente o trabalho em César que nos permite cumprir essas obrigações. E então, este trabalho que deveria ser uma fonte de realização é muitas vezes uma fonte de stress, de ansiedade, de desequilíbrios emocionais, porque não sabemos muito bem equilibrar esta balança entre isto que tanto se fala, entre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, e que está muito ligada ao espiritismo e mais do que aquilo que nós pensamos. Porque sendo também uma fonte de desequilíbrio e estando nós desequilibrados, também estamos receptivos a outro tipo de companhias. E a questão do trabalho é tão importante que Kardec, no Livro dos Espíritos, dedica a lei do trabalho. E é visto como uma ferramenta para o progresso. Mas antes de entrarmos numa componente mais espírita, trouxe aqui alguns dados, como a Organização Mundial de Saúde fala que são 12 mil milhões de dias de trabalho perdidos por ano devido à depressão e à ansiedade. Ou seja, na verdade, é uma quantidade, lembra que então a OMS lembra-nos a quantidade de dias que se perde de trabalho devido ao stress que o próprio trabalho causa. As questões do burnout, por exemplo, que nós muitas vezes falamos, antigamente não existiam estas doenças. Elas existiam, não eram identificadas, mas também nós não tínhamos ritmos de vida tão acelerados como temos hoje em dia, que praticamente não nos desligamos. É impossível, num momento de espera, se formos a um médico ou estivermos à espera do autocarro, por exemplo, não estamos parados a olhar para o nada. Estamos com o telemóvel em dumb scroll, que, como atualmente a ciência lhe chama, que é estarmos constantemente a fazermos scroll e sem sequer tomarmos atenção ao que é que estamos a ver. Portanto, vejam como temos aqui uma série de dimensões. Em Portugal, e vou saltar, depois em termos populacionais, 15% dos adultos em idade ativa apresentam algum transtorno mental em dado momento. Estes transtornos resultam da pressão do trabalho. Na União Europeia, 44,6% dos trabalhadores relataram estar expostos a fatores de risco para o seu bem-estar mental no trabalho. E quando se fala aqui de fatores de risco, pode ser o excesso de trabalho, o excesso de horas, carga, responsabilidade, a questão da responsabilidade que é colocada em cima de uma pessoa. Todas estas questões que se falam atualmente dos profissionais da área da saúde, eles têm uma vida nas mãos e a pressão que tudo isto lhe causa sobre eles. E, portanto, tudo isto acaba por ter impacto no que é a nossa saúde mental. E depois, 14% dos profissionais ativos já sofreram burnout e aproximadamente 82% estão sob alto risco de exposição ao burnout, a nível de profissionais ativos. Ou seja, quer dizer que em cada 100 profissionais, 82 estão sob o risco de burnout. Isto é um número muito pesado. E é importante nós termos um bocadinho a consciência do quão importante é a saúde mental, que muitas vezes é esquecida. Eu tenho acompanhamento psicológico quinzenal, portanto tenho um psicólogo quinzenalmente, e quando digo isto, as pessoas olham para mim como quem diz: mas qual é a tua disfuncionalidade? E eu costumo brincar: eu não tenho disfuncionalidade porque tenho psicólogo. Ou seja, não chega à parte da disfuncionalidade. Mas também já tive um burnout. E sei perfeitamente o que é estar sobre esta situação, e não é fácil. Agora, quais são os principais fatores de risco que nós temos? E é também importante nós percebermos aqui um bocadinho, aliás, eu já falei de alguns no diapositivo anterior. Um deles é o excesso da carga e pressão constante. O Henry Ford criou
os veículos automóveis, o profissional mais bem pago dele não fazia nada. Pensava. Ou seja, ele não tinha qualquer tipo de atividade, ele só estava dedicado a pensar. Mais nada. E era ele que encontrava as melhores soluções para aumentar a produtividade nas linhas de produção. O que acontecia? O pensamento era encarado com tamanha importância que não era colocada pressão sobre aquele sujeito. Não lhe era dito, tens de ter 30 ideias num mês. Não, tens que pensar, tens de ter ideias. Mais nada. E nós hoje em dia estamos constantemente a correr, porque temos as avaliações de desempenho baseadas em objetivos. E portanto estamos com uma pressão constante. E parece que se fizermos as 7 ou as 8 horas de trabalho diárias que nos estão exigidas pelo contrato, já somos extraterrestres. Olha agora que seria sair às 4h30 do trabalho. Bem, isto é no mínimo surreal. Depois a falta de reconhecimento. Portanto, muitas vezes a questão de não haver uma palavra de reconhecimento pelo esforço prestado. A insegurança laboral. Este daria pano para mangas. Depois temos aqui uma questão que é o assédio moral ou a falta de apoio social. Assédio moral, quando somos convidados a ter decisões menos éticas. E isto são pressões que surgem de forma camuflada. Mas também não são só pressões, são também elas provas que nos são colocadas. Porque um espírita é espírita em todas as dimensões da sua vida. E a dimensão profissional é também uma delas. E o agir com ética e com moral é também uma forma de ser espírita fora da casa espírita. E depois a falta de apoio social. É muito fácil. Eu não tenho filhos. Para mim é perfeitamente normal. Se tiver que chegar ao trabalho às 7 da manhã ou se tiver que chegar às 8h30, para mim é tranquilo, porque não tenho a pressão de ter que deixar um puto na escola. Agora, quem tem filhos e se tiver que estar no trabalho às 7 da manhã, o que é que faz à criança? Onde é que a deixa se a escola só abre às 8 ou às 8h30? Não faço ideia. Como é que nós gerimos isto? E quando nos vêm com as urgências de última hora às 6 da tarde, nós sabemos que a escola fecha às 7 e temos que ir buscar a criança, não temos mais ninguém. Tudo isto são pressões que se acumulam no interior do indivíduo. Lá está. E estas pressões levam a tal este desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional que é falado. E depois eles acabam por não só afetar o indivíduo, também afetam a organização em questões de absentismo, rotatividade, baixa produtividade e até acidentes de trabalho. Portanto, vejam como quando nós falamos de saúde mental não estamos a falar de um bem para o colaborador, estamos a falar de um bem para a própria organização. Mas agora, diz que esta minha pele de gestor em terrenos de César e trago Kardec. E Kardec, na Gênese, fala-nos que o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Facto este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. Ou seja, o que Kardec aqui nos quer dizer é que o pensamento atua sobre os fluidos espirituais como o som atua no ar. Portanto, se nós temos uma organização ou uma equipa profissional onde há uma disputa constante, onde se for uma equipa de 10, 8 estão sob risco de ter um burnout, portanto estão sob pressão, estão com pensamentos densos, estão densos e densos no posto de trabalho, estão quase como um barril de pólvora que qualquer coisa os faz explodir. Nós estamos a criar um ambiente pesado. Não é por acaso que na Casa Espírita nós temos músicas harmoniosas enquanto choramos pela prece e somos convidados ao silêncio e a harmonizarmos o pensamento. Porque o nosso pensamento tem mais influência no meio do que aquilo que nós possamos imaginar ou do que aquilo que nós consigamos visualizar. Imaginar já começamos a ter alguma imaginação sobre a influência do pensamento pelo que vamos lendo de Kardec e não só. Mas imaginem que o pensamento é como um ar, é como uma água, como um pote de água cristalino. Se nós começamos a colocar muito o ambiente, é como um pote de água cristalino. Se nós começamos a colocar terra lá para dentro, ou seja, os nossos pensamentos materialistas e densos, aquela terra a determinada altura fica uma coisa viscosa, fica uma lama. E é isto que nós criamos com os nossos pensamentos não vigiados. E Kardec queria nos alertar precisamente para este facto, para a força
que o pensamento tem e para o impacto que o pensamento tem sobre o ambiente que está à nossa volta. Ou seja, aquilo que cultivamos mentalmente, seja alegria e confiança, ou pelo contrário, irritação e inveja, não fica guardado apenas dentro de nós. Aliás, fica sempre um cheiro de rosas nas mãos que oferecem rosas. E, portanto, não fica só em nós, fica também no ambiente. E esta metáfora com as rosas é muito interessante, porque da mesma forma que as rosas perfumam o ambiente onde nós nos encontramos, o mesmo acontece com os nossos pensamentos no ambiente onde estamos. E então, é importante vigiarmos, daí o vigiar e orar, tão alertado e tão dito, tão tantas vezes referido, o vigiar e orar, para podermos zelar pelo ambiente que está à nossa volta. E só o Espiritismo, à época, conseguia explicar esta influência do pensamento. Nós temos atenção que isto é da Gênesis, portanto nós temos que colocar este cheiro de texto à época. E à época só o Espiritismo conseguia explicar esta influência do pensamento no meio. E continuando em Kardec, mas agora no Livro dos Espíritos, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obrigou o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Ou seja, quando Kardec, na questão 674, questiona o Espírito de Verdade sobre a necessidade do trabalho, o trabalho é uma lei da natureza. Ora, se ela é uma lei da natureza, não é má. Ela é boa, aliás. O trabalho não é um castigo, é uma condição de progresso. Ele é necessário para nós evoluirmos. Agora, nós muitas vezes pensamos em trabalho como aquela ocupação que nós temos das 8 às 5 ou das 9 às 6, dependendo do horário, ou 3 vezes mais, que temos e que somos remunerados. Mas não. O trabalho é tudo. Tudo aquilo que nós fazemos. O estudarmos é trabalho. O trabalho que fazemos na casa espírita é também o trabalho. Portanto, tudo isto é trabalho. Não é só o trabalho em César, é também o trabalho na seara do Mestre. O cultivarmos o nosso pensamento, o cultivarmos o nosso conhecimento. E, portanto, o trabalho é a lei da natureza porque nós necessitamos de trabalhar o nosso conhecimento e necessitamos de nos trabalhar interiormente para conseguirmos evoluir e continuarmos o nosso progresso. Então, o trabalho é um mecanismo pelo qual nós vamos evoluindo. Então, podemos dizer que o trabalho é como lei da vida. E em João 5,17 nós podemos ler: mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, se o trabalho é como lei da vida, vamos revisitar a questão 654 do Livro dos Espíritos, que é a necessidade do trabalho. Se a necessidade do trabalho é a lei da natureza, e ao que lhe respondem, como já tínhamos dito, que sim. Ou seja, não é castigo, mas é um mecanismo de progresso. Agora, à medida que aumentam as necessidades de gozo, ou seja, à medida que a civilização cresce, também crescem as nossas necessidades e isso obriga-nos a ampliar as formas de trabalho. Isto não é obrigatoriamente mau. Até porque recordemos que se a sociedade não tivesse evoluído, muitos de nós não teríamos tido contato com o Espiritismo durante o Covid. A evolução da sociedade fez com que nós tecnologicamente tivéssemos a possibilidade de, durante o Covid, isolados em casa por questões de proteção, continuássemos a contactar com as palestras espíritas. Nós temos aqui a gravação para quem não pode estar cá hoje, pelos diversos motivos, poder acompanhar a palestra mais tarde de forma indeferida. Isto resulta do trabalho, resulta do progresso. Agora, o progresso não é mau. Depende de como é que nós usamos o progresso. Eu costumo utilizar muito a analogia da faca. A faca que descasca a fruta que alimenta o bebê é a mesma que tira a vida se a decisão for errada. Portanto, o mesmo objeto pode ser utilizado de formas diferentes, para o bem ou para o mal. Depende de como é que nós o utilizamos. E na questão 665, Kardec pergunta: por trabalho, só se deve entender ocupações materiais? Exatamente aquela questão que estávamos a falar há pouco. Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda a ocupação útil. E é importante termos aqui a questão do útil. É trabalho. Ou seja,
Não é apenas o esforço físico, mas também o estudo, a reflexão, a oração, a educação dos sentimentos e qualquer atividade que contribua para o bem é considerada trabalho. Nós, para fazermos o invagem no lar e para mantermos a disciplina no horário que fazemos o invagem no lar, nós temos que nos organizar. Nós, para estarmos uma terça-feira às 8h30 da noite no Porto de Abrigo a assistirmos a uma palestra, tivemos que nos organizar e provavelmente ontem tivemos que adiantar o jantar de hoje para conseguirmos ter as coisas organizadas hoje. Ou seja, tivemos que organizar a nossa agenda e trabalhar de forma organizada para podermos depois vir trabalhar a nossa parte da aprendizagem. Portanto, todo este trabalho é útil. Não podemos encarar o trabalho como só as obrigações materiais que temos. E mesmo essas obrigações materiais depende também a forma como eu as encaro. Porque eu posso fazer o meu trabalho com raiva, mas também eu posso fazer com dedicação. Mesmo o trabalho de César. Atenção! E nós já vamos ver a questão do relacionamento com os colegas no trabalho em César. Na questão 666, também do livro dos Espíritos, Kardec diz: e porquê que o trabalho se impõe ao homem? Porquê que temos de trabalhar? Qual é? Para quê? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, a expiação é ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Ou seja, por ser consequência da sua natureza corpórea, é expiação. O trabalho é ao mesmo tempo uma necessidade. E já vimos que necessitamos do trabalho para dar resposta às necessidades que temos. Mas também o trabalho é uma forma de nós expiarmos as nossas faltas. Sabem aquele colega de trabalho irritante? Parece ter um alfinete que nos está sempre a picar e que nos tira do sério. Parem um pouco para pensar quantas vezes é que já não o terão irritado em outra encarnação. O que é que não lhe terão feito? Ou aquele chefe mais amargo que apanhamos. Não teremos sido nós o chefe amargo que agora suportamos no passado. Portanto, é a lei de causa e efeito em ação. Portanto, o trabalho é aqui visto como expiação porque todo o trabalho nos traz uma aprendizagem. Uma aprendizagem que não quer dizer que neste momento nós a consigamos compreender. Atenção, não obrigatoriamente. Mas podemos vir a compreendê-la mais tarde. E todo o conhecimento que adquirimos não é conhecimento perdido. Nós mais cedo ou mais tarde viremos a utilizá-lo. Lembrem-se de Divaldo, antes de fazer as psicografias de Joana de Ângeles, que nós tanto conhecemos, ele teve que trabalhar muito no seu aperfeiçoamento até estar capaz de se colocar ao serviço de Joana de Ângeles. Portanto, ele teve que fazer um trabalho de educação e de aperfeiçoamento para depois sim poder receber Joana de Ângeles e termos as obras que temos. Portanto, todo o trabalho que nós agora passamos, mesmo aquele de César, nós podemos vir a utilizá-lo dentro da casa espírita. Eu recordo-me na altura, vou voltar à questão do Covid. Na altura, quando estourou o Covid, nós na nossa casa, na ASCB, só estivemos uma semana sem atividades espíritas. Porque foi logo... Nós confinámos numa quinta-feira, não foi logo nesse sábado, mas foi só logo no sábado da semana seguinte. Começámos com o Evangelho no Lar, via online, via Facebook. E era eu que o fazia. Aquilo era mais um monólogo de 1h30, em que eu lia, falava, não via ninguém, portanto eu falava para o computador sozinho e sem qualquer tipo de feedback de ninguém. Sabia só que as pessoas estavam presentes porque via o número de pessoas que estavam ligadas. A única coisa, e isto para vos dizer o quê? O que é que ali influenciou? Influenciou que eu já estava habituado a utilizar aquelas plataformas no meu trabalho de César. Portanto, a única coisa que eu fiz foi pegar no conhecimento de César e aplicá-lo à Casa Espírita para garantir que a atividade espírita continuava. Recordo que na altura o nosso dirigente, o Dr. Lutênio, quando eu lhe falei desta possibilidade pela primeira vez, ele achou aquilo tudo meio surreal
e pensou, pronto, olha, vai. Ele disse, pronto, olha, mas é capaz, então faça. Com cuidado, não sei o que é que vai acontecer. Certo é que aquilo depois possibilitou que nós tivéssemos as palestras online, continuássemos com as palestras. No ano letivo seguinte, em setembro, começássemos com as evangelizações, portanto, com os estudos todos em regime online, arranjarmos soluções. Portanto, e ali o que se utilizou foi o trabalho, o conhecimento que se tinha adquirido no trabalho de César, aplicado à Casa Espírita. O que estávamos agora a gravar para projetar são conhecimentos que trazemos de César. Portanto, todo o trabalho é útil se for bem utilizado. E ele impõe-se como prova e como expiação. Como necessidade de dar uma resposta. Mas também, será que na altura que a casa precisar desse conhecimento, estás capacitado de o usar? Será que te vais lembrar que tendo esse conhecimento, tu vais utilizar e o vais colocar ao serviço da casa? Também isto é uma prova. Na altura eu podia ter dito que não. Podia nem sequer termos preocupado em pensar neste tema. Também não sei muito bem como é que me lembrei, sou sincero. Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Isto é sempre uma daquelas questões que é. Se o nosso objetivo é evoluir, portanto, se vamos evoluir e nos vamos melhorando, se calhar quando chegarmos aos mundos mais perfeitos não vamos ter que trabalhar. Desenganem-se, trabalham e trabalham mais. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Ou seja, não teremos aquelas necessidades materiais de trabalhar para comprar a roupa que nos aquece ou a comida que nos alimenta, mas teremos outro tipo de trabalho. Vamos ser sinceros, Joana de Ângeles não tinha necessidade de nos vir dar mensagens. A espiritualidade amiga não tinha necessidade de uma terça-feira à noite estar aqui a acompanhar-nos nesta casa, nesta palestra. Eles já não têm... O que eles estão a ouvir neste momento, a espiritualidade amiga, o que está a ouvir neste momento, já conhece, já sabe. E até sabe para lá daquilo que nós estamos aqui a dizer. Mas eles estão aqui a trabalhar. A trabalhar onde? No bem. No apoio ao próximo. Na ajuda ao próximo. Portanto, nos mundos mais avançados continuamos a trabalhar? Continuamos. Então, assim, em jeito de conclusão desta primeira parte, o trabalho é lei divina, não é castigo, mas condição para evoluirmos. Através dele desenvolvemos inteligência, a solidariedade e o senso de responsabilidade. No ambiente profissional, cada tarefa, mesmo a mais simples, é a oportunidade de exercício moral, paciência, disciplina, cooperação, honestidade. Todo o trabalho, até o mais simples, é um momento. Sabem aquela técnica que se diz de não devemos responder a um e-mail de imediato? Um e-mail que nos irrita. Escrevemos o e-mail, vamos dar uma volta e depois voltamos a ler antes de o enviar. É o trabalharmos a paciência. E o trabalho também combate os vícios como o ócio, a vaidade e o egoísmo. O que é que dão terrenos, águas paradas? Mosquitos. Portanto, uma mente parada também dá pensamentos menos bons. Okay? Portanto, o trabalho é uma forma de combatermos esta ociosidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, ou seja, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis, é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Portanto, eu quando estou a trabalhar, eu estou-me a ajudar a mim, eu estou-me a permitir a progredir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, é precisamente isto a que somos alertados. Quando trabalhamos, não apenas garantimos a nossa subsistência, mas colocamos em movimento as forças da inteligência, da criatividade e, acima de tudo, da vontade. A fé que move montanhas não é mais que a nossa vontade de conseguirmos melhorar. Então, a saúde mental e os desafios morais. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isto é dito em Filipenses 4:8. Então, na questão 908 do Livro dos Espíritos, como poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Porquê que esta pergunta é importante? Porque basicamente ela está-nos a perguntar onde é que o trabalho ultrapassa este limite de ser saudável e passa a ser doentio. Portanto, é uma linha muito ténue que nós nem nos apercebemos que a ultrapassamos. Então, as paixões são como um corcel que
como um cavalo, digamos assim. Se ele for domesticado, governável, ele acaba por ser ótimo. O problema é quando passa a ser ele a governar. Ele vai sem destino. E tudo o que ele apanhar pela frente, ele acaba por destruir. Então, uma paixão torna-se perigosa a partir do momento que deixais de poder governá-la. A partir do momento em que nós deixamos de trabalhar para viver e passamos a viver para o trabalho, colocando em causa a lei do descanso, a lei da família, a lei do amor, em que passamos a quase ter inveja do outro por aquilo que ele tem ou pelo projeto que lhe chega e a mim não chegou. Ou seja, tudo isso nós estamos a ser governados pelo trabalho, estamos a ser governados pelas paixões, estamos a perder, estamos a tornar uns cavalos desgovernados, ou um corcel, se quisermos ser um bocadinho mais suaves no uso das palavras. Agora, também quero deixar aqui um alerta. Não pensem que eu, por estar com este discurso, estou já neste ponto muito evoluído. Não estou, está aqui a minha mãezinha que sabe. E que sabe perfeitamente as aventuras por onde já passei. E ainda continuo a passar. Desde as irritações, ou querer, ou achar que já devia estar onde não cheguei. Isto é um processo de aprendizagem. E neste percurso houve uma aprendizagem que tive sensivelmente aos 23 anos e que me esqueci dela aos 40 e voltei a tê-la. E voltou a ser assim quase. Sabem aquela carta que nos dão assim na cara? Toma! A ver se te lembras. Que existem momentos no nosso trabalho, no nosso trabalho de César, que são desesperantes. Parece que tudo corre mal. Nós não estamos onde queríamos estar. Não somos aceitos onde queríamos ser aceitos. Mas a questão é que aquilo é uma prova. É uma prova para percebermos... É dura. Até porque no momento nós temos o pensamento todo turvo. É uma prova para percebermos se já sabemos lidar com a nossa vaidade. Porquê que aquele posto não veio para mim? E porquê que ele havia de ir para ti? Será que tens as capacidades para? Portanto, isto é lidarmos com a nossa vaidade. Mas depois, quando vem algo a seguir, é muito melhor do que aquilo que nós íamos receber anteriormente. E nós, obrigado, meu Deus, esquecemos de dizer desculpa por não ter confiado em ti. É que muitas vezes nas obrigações de César, nós pensamos que pensamos que o nosso lugar é ali. E não. A espiritualidade amiga é que sabe onde é que é o nosso lugar, de Deus, não somos nós. E quando nós falamos na lei de causa e efeito, quando nos pisam os calos e nos contrariam as vontades, nós esquecemos que aquele efeito se calhar tem uma causa. E achamos-nos vítimas. Depois entramos num outro campo obsessivo, que é o campo da vitimização. Isso também é muito duro, depois também é muito duro sairmos lá. E então... O que aqui Kardec, né, com esta questão nos quer dizer é não nos deixarmos domar por estas paixões. Não pensarmos que eu devia estar ali. Não, tu estás onde tens que estar. E Emmanuel diz-nos, porque depois isto tem a ver também, encontra-se relacionado com os nossos pensamentos, e Emmanuel diz que os nossos pensamentos são paredes em que enclausuramos as asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande e encontrarás o infinito de tudo o que existe. O que Emmanuel aqui nos quer transmitir é que muitas vezes nós temos as asas... Aliás, não é muitas vezes. Nós temos as asas para voar. Nós é que nos enclausuramos naqueles nossos pensamentos e acabamos por nos amarrar. Esquecendo-nos de tudo o resto que está à nossa volta. Agora, isto também é muito bonito na teoria, atenção. Quero deixar isto bem explícito. E também nesta parte temos a questão da gênese. Mais uma vez os fluidos. Aquela questão que eu falei logo no início. Que sendo os fluidos o veículo do pensamento, o pensamento, atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som.
Ou seja, o nosso pensamento acaba por colocar o ambiente em que estamos mais denso ou menos denso. Ora, vamos ser muito sinceros. Se vocês caminharem 10 km tranquilamente, como estamos aqui neste momento, sem nada, tudo tranquilo, com mais ou menos dificuldades, chegamos ao fim, cansados naturalmente, mas bem. Agora, se caminharmos 10 km com 50 kg às costas, se calhar não chegamos assim tão bem ao destino. Isto é a mesma coisa que é, imaginem-se a trabalhar 8 horas diárias num ambiente denso de pensamentos pesados. Naturalmente vocês vão sair de lá esgotadíssimos. Agora, mas são aqueles meus colegas. Calma. E tu, o que é que fazes para que o ambiente seja menos denso? Também temos que fazer o exercício ao contrário. Eles podem ter pensamentos pesados e serem chatos. E eu o que é que faço? Ao contrário. Será que sei silenciar? Será que no momento em que eles me irritam eu tenho um pensamento de compreensão ou um pensamento de... duas bufetadas ficavam mesmo bem. Isto depende muito de como é que nós pensamos, de como é que nós nos posicionamos. Então, esta competição exagerada, que acaba por ter um impacto, estas injustiças e abusos de poder que acabam por também influenciar os nossos pensamentos, o orgulho e o egoísmo, porque eu acho sempre que sou mais do que aquilo onde estou. E eram estes três, eu tinha isto desincronizado. E agora sim, o ambiente profissional como espaço de provas e expiações. Portanto, nós vimos o trabalho, vimos os pensamentos, agora vamos pegar nestes dois elementos e vamos juntá-los num só. E em Hebreus 10, 24, 25, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Esta frase de Hebreus é incrível, porque na verdade, também Kardec escreveu a lei da sociedade. E nós precisamos de conviver, nós precisamos de estar uns com os outros. Eu amanhã vou dar uma palestra em Acta sobre os discípulos. E achei muito curioso porque eu nunca pensei nos discípulos desta forma. Nunca refleti muito sobre os discípulos. E enquanto estava a preparar a palestra, dou comigo a pensar que Jesus não precisava de ninguém a segui-lo. Não precisava, ele não precisava dos discípulos. Mas a verdade é que ele foi buscar os discípulos. E ele não foi buscar os seres perfeitos. Ele foi buscar os seres humildes com falhas. Tanto que muitas vezes, no Boa Nova, nós lemos que muitas vezes Jesus surpreendia os discípulos eles a discutirem entre si: eu sou mais seguidor do que tu e mais conhecedor da palavra do que tu. Os próprios discípulos competiam entre si. E então é muito interessante porque Jesus demonstrou-nos, através dos discípulos, esta necessidade de convivermos em sociedade e de ao mesmo tempo percebermos as diferenças que existem entre nós. Porque aqueles discípulos, todos eles eram diferentes, todos eles tinham características, não eram seres perfeitos, eram seres que estavam a fazer a sua caminhada. E é interessante porque aqui nós precisamos uns dos outros para nos incentivarmos ao amor. Porquê? É com o outro que eu pratico a paciência. É com o outro que eu pratico a caridade. Embora também eu possa praticar comigo, atenção. Mas eu preciso do outro. E o outro também precisa de mim. Então, na Gênesis, o pensamento atua sobre os fluidos espirituais, impregnando-nos com qualidades morais de quem pensa. Impregnando-nos com as qualidades morais de quem pensa. O pensamento cria imagens fluídicas que se refletem como num espelho num envoltório espiritual. Os pensamentos criam-nos como que uma tela à nossa volta. E esta tela depois vai atraindo outros espíritos, que podem ser obsessores ou não. Sabem aquele momento de tensão, aquele momento de crise que vivemos e depois quando saímos dele, olhamos de fora e pensamos: como é que eu na altura não consegui ver isto? Era como se tivéssemos os olhos vendados. Porquê? Porque o nosso pensamento criou uma tela à nossa volta, nós não conseguimos ver para lá daquela tela. E, portanto, é a importância do pensamento aqui. E esta tela acaba por também chocar com os outros. Assim, cada ambiente
família, grupo ou empresa. Portanto, não pensemos que esta questão dos pensamentos tem influência apenas na vida profissional. Aqui focamos na vida profissional, mas em todas as dimensões da nossa vida. É reflexo das intenções, sentimentos e condutas das pessoas que ali convivem. O ambiente de uma casa reflete quem lá habita. Daí ser tão necessário nós vigiarmos e orarmos constantemente os nossos pensamentos. É interessante porque na obra Aconteceu na Casa Espírita há uma conversa entre os obsessores e quando eles querem ir atacar a Casa Espírita, há um dos obsessores que lhe diz: mas como é que vamos entrar na Casa Espírita? Como é que vamos conseguir ultrapassar as barreiras de uma Casa Espírita? E o líder diz-lhe: simples, pelas falhas deles. De quem? Dos médiuns. Nós não vamos entrar, nós vamos ser conduzidos por eles, pelas falhas deles. Então, esta necessidade de trabalharmos o nosso ambiente fluídico vai aumentar ou diminuir as brechas para que esses obsessores possam penetrar. No livro dos médiuns, da influência do meio, é dito que o ambiente moral exerce grande peso sobre as comunicações e sobre o equilíbrio de quem participa. O ambiente moral dos participantes, aqueles aqui referiam-se à reunião mediúnica, exerce peso sobre as comunicações. Se nós estivermos mais tranquilos, o ambiente à nossa volta será mais tranquilo. Se nós estivermos mais agitados, o ambiente será mais agitado. Todos nós temos aquele dia que acordamos mais agitados de manhã e aquilo sai-nos automaticamente. E hoje promete. Como é que não há de prometer? Nós já vamos preparados para... Ambientes pesados de egoísmo ou discórdia atraem espíritos inferiores e aumentam tensões. Estão a ver ambientes pesados de discórdia, ou seja, ambientes profissionais onde estejamos constantemente a discutir, vão ser ambientes pesados, vão atrair este tipo de companheiros. Ambientes de respeito e fraternidade atraem bons espíritos, gerando a harmonia. Mas é impossível eu conseguir estar num ambiente de respeito e fraternidade com os meus colegas de trabalho. É difícil. Eles tiram-me do sério. Porque tu te permites atirar do sério. Eu também já me permiti, sou sincero, e às vezes ainda lá resvalei um bocadinho. Mas depois vamos encontrando as nossas técnicas. Eu tenho a técnica dos fones. Qualquer coisa, fones. Nem os quero ouvir. Fones. Tenho a técnica do hoje não consigo almoçar. Não nos vamos sentar todos a almoçar, porque eu sei que me vou irritar, vou-me desarmoniar. Eu neste dia eu prefiro ir almoçar fora. Então vamos encontrando os nossos mecanismos de fuga. O livro dos médiuns também nos fala da obsessão. E o que ele nos ensina é que os espíritos imperfeitos... Desculpem, isto fica um bocadinho pequeno, aí atrás não conseguem ler. Ensina que os espíritos imperfeitos encontram brechas em pessoas, cultivam vícios, orgulho e egoísmo, influenciando o pensamento e até o comportamento. Estão no livro dos espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas tão mais do que aquilo que os julgueis. Então, o local de trabalho não é neutro. Ele reflete o padrão vibratório coletivo de todos aqueles que lá trabalham. Então, quando nós falamos de saúde mental no local de trabalho, falamos de uma necessidade de vigilância conjunta. Era ótimo que toda a nossa equipa tivesse um momento de vigilância. Mas, não sendo possível todos terem, que tenhamos nós. Quantos de nós é que fazemos uma prece quando chegamos ao posto de trabalho? Ou antes de começarmos a trabalhar? Ou materializamos a imagem de Deus ou de Cristo antes de começarmos a trabalhar? Se calhar muito poucos de nós. Eu no meu cacifo tenho os minutos de sabedoria. E bonito tem os minutos de sabedoria. Se eu vos disser quando em ano e meio, quantas vezes é que eu peguei naquilo, é vergonhoso. Sou sincero. Às vezes esqueço-me. Às vezes lembro-me que tenho ali os minutos de sabedoria quando vou buscar a cápsula para tomar café. Olha, está aqui. Se calhar já devia ter lido isto há bocado. Mas esqueço-me. Portanto, isto é um trabalho constante. Se predominam inveja, competição e orgulho, o ambiente fica carregado. Porquê? Porque nós estamos a criar fluidos, o que nos diz a Gênese, favorecendo conflitos e stress. Agora, se há cooperação, respeito e solidariedade, o ambiente torna-se saudável, trazendo serenidade e produtividade.
Nós não temos que ser os melhores amigos dos nossos colegas de trabalho. Digo muito, eles são meus colegas de trabalho, não são meus amigos. Ora, temos que os tratar com respeito como tratamos qualquer um. Temos que os tratar com serenidade. Eu não tenho que sair dali de braço dado com eles e tomar café. Eu tenho que ter uma relação harmoniosa com eles. Recordemos a Casa Espírita. Eu faço parte da Associação Espírita de Águeda, da AECD, há 15 ou 20 anos. Existem ali pessoas que eu ainda não sei o nome, não sei o que é que fazem, não sei de onde é que vêm, não sei nada sobre elas, mas são meus companheiros da casa. Tenho que os tratar com o máximo de respeito, sempre. Qualquer pessoa que ali entra, eu não preciso lhe saber o nome, eu não preciso lhe saber nada sobre ela. Para mim, é um companheiro encarnado, com provas e expiações como eu. Portanto, eu só tenho que o tratar com o máximo de respeito que consiga. Só isto. Mais nada, sem julgamentos. Ele está a fazer a caminhada dele, eu estou a fazer a minha. Eu não conheço nenhum de vocês aqui, praticamente. Há uma outra cara que já vou conhecendo, que já é a terceira vez que cá venho. Mas a única coisa que eu tenho que fazer com qualquer um de vocês é tratar-vos com o máximo de respeito. Mais nada. Não preciso saber o que é que fazem, as dores que têm, os sofrimentos que passam, porque esses são os vossos sofrimentos. Eu tenho os meus. E então isto é o que devemos levar para o nosso trabalho, que é, eu não sei quais são as provas porque passa aquele meu outro companheiro. Ele está irritado comigo. Se calhar não é bem comigo. Se calhar discutiu com a esposa ou com os filhos que gritaram de manhã, não sei. Tenho que ter um bocadinho de paciência. Mas que é difícil. E então, assim, em forma de encerramento, o trabalho, a lei da vida, não é castigo, mas é condição para a evolução. E, portanto, amanhã, quando formos para o nosso trabalho, não estou a dizer para irmos cheios de vontade, porque é uma quarta-feira, acho que as quartas são sempre dias difíceis, mas que consigamos ir para o trabalho com a alegria de pelo menos termos trabalho. Que já é muito bom. E é um mecanismo pelo qual desenvolvemos a inteligência, a solidariedade e o senso de responsabilidade. Por mais simples que seja a tarefa, é uma oportunidade de exercício moral. No ambiente profissional está cheio de desafios morais. E quando eu falo aqui de desafios morais, são vários. Desde paixões descontroladas, egoísmo, orgulho, competição, injustiças, abusos de poder, assédios morais, à nossa ética, colocarem o nosso profissionalismo em causa, nós estamos sujeitos a todos eles. Mas lembrem-se de uma coisa. Jesus também foi crucificado. Também não o compreenderam. Não quer dizer que estamos ao nível de Jesus. Atenção. Lá chegaremos. Manter a fé. Porque também temos a lei do progresso e temos que evoluir. Mas que compreendamos que aquele ser perfeito que veio à Terra há mais de 2000 anos, também ele foi apedrejado, julgado e crucificado. Lembremos-nos dos primeiros cristãos que foram entregues aos leões. E que iam a cantar. E nós só temos que aturar um colega mais mal disposto. Que é isso? Ou que não sabe iniciar uma chamada de Teams. Que é isso? Portanto, se o ambiente profissional está cheio destes desafios morais, tentemos de alguma forma dar-lhes resposta à medida dos ensinamentos que aprendemos com Kardec. E o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta as virtudes como antídotos. Virtudes como paciência, mansidão, humildade e caridade. Fora da caridade não há salvação. São recursos que preservam a serenidade e o equilíbrio íntimo, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual. E na Gênese e no Livro dos Médiuns, mostram que estamos cercados de influências espirituais. Ou seja, o impacto que o nosso pensamento tem no ambiente que nos rodeia. O pensamento atua sobre os fluidos
impregnando o ambiente de acordo com a moral das pessoas que aí se encontram. Portanto, locais de trabalho refletem o padrão vibratório coletivo. Há ambientes naturalmente pesados. E, portanto, se nós nos deixamos influenciar gratuitamente, eu quando digo aqui gratuitamente é no sentido de facilmente pelos ambientes, imagina, eu trabalho num edifício onde eu trabalho no resto de chão e nos restantes pisos são os tribunais administrativos e fiscais. Os tribunais administrativos e fiscais é onde empresas abrem falência, fortunas são perdidas, insolvências são decididas. Portanto, imaginem a carga pesada de perda material que existe naquele edifício dentro do campus da Justiça, em Lisboa. O que eu quero dizer é, eu já nem penso onde é que estou, vou descontraídamente. Agora, se eu começo a pensar nisto, eu começo-me a deixar absorver nestes ambientes. É difícil. É. Mas também tem o seu lado divertido. É a minha prova. E ainda bem que a tenho, porque adoro aquilo que faço e aquilo onde estou. Agora, o que é que isto exige? Exige uma coisa que eu às vezes me esqueço, que é a vigilância no posto de trabalho. Pensar, sentir e agir é elemento essencial para a saúde mental. Às vezes, esta vigilância passa por deixar de ver, não estou para me chatear. Até onde é que vai a minha responsabilidade? Até aqui. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, estava. Então, a partir daqui, a minha responsabilidade não é a minha responsabilidade. E muitas vezes o que nos irrita é que a minha responsabilidade vai até aqui, eu sei o que é que deveria fazer daqui para a frente, mas não fazem, eu irrito. Mas está ao teu alcance, não está. Então, é um não problema. Há mesmo um esquema, um fluxo. Se tens um problema, podes fazer alguma coisa? Não. Então não existe problema. Existe uma situação. Tudo isto, e a recomendação que eu deixo é mesmo a recomendação do vigiai e orai essencial. Aliás, há sempre duas recomendações que eu utilizo muito nas minhas palestras. Uma delas é o vigiai e orai. Vigiarmos os nossos pensamentos e naturalmente recorremos à oração para pedirmos força para os pensamentos mais sólidos. E o outro é as famosas 3 palavras de Emmanuel: disciplina, 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 que tantas vezes atento aplicar, sendo que eu não cheguei nem sequer à metade da primeira. Hoje consegui cumprir os prazos. Os horários de deixar 5 minutos para letras. Obrigado a todos.